Sejam bem-vindos de volta aos nossos cadernos de Machine Learning. Desta feita nós vamos estudar classificadores elementares, como implementá-las e o que é que isso realmente significa, é o que veremos a seguir. Então vamos lá para nossos classificadores elementares. Para estudar nossos classificadores elementares, nós vamos começar pelas flores. Aqui nós temos uma figura mostrando a morfologia de uma flor. Então você encontra essa figura por aí pela internet. Você encontra aí a explicação das principais partes das flores. Vocês têm aqui as mais importantes para a gente, que são a sépala, que é essa parte aqui de baixo verde. Deixa eu marcar aqui a sépala, que é essa parte aqui. E temos também a pétala, que é essa parte aqui. Isso aqui é a pétala, aquilo que a gente arranca, né, que as pessoas arrancam, né, por aí. Bom, então tem também outras partes, carpelo, receptáculo floral, pedúnculo e assim por diante. Mas é isso que nós vamos nos ater agora. Um botânico britânico aí chamado Ronald Fisher, Sir Ronald Fisher, né? Nosso xará. Em 1936 ele fez um estudo das flores, das íris. Esse estudo deu origem à área da matemática chamada, ou da estatística chamada análise discriminante. Então ele estudou basicamente as íris para fazer esse estudo. E a íris é um outro nome também para a flor de lis. Então ela talvez seja mais conhecida pelo nome flor de lis. Então vamos ver o que o Ronald Fisher propôs. O que ele fez? Primeiro ele fez uma tabela que você pode encontrar na Wikipedia e em vários outros lugares. Ele pegou 150 exemplares de íris e mediu o comprimento da sépala, a largura da sépala, o comprimento da pétala, a largura da pétala, e anotou qual era a espécie que ela pertencia. Existem 3 espécies básicas, que são a setosa, a virgínica e a versicolor. Então ele construiu essa tabelinha aqui, que hoje todos os pacotes de aprendizagem de máquina, todas as bibliotecas, embutem essa biblioteca, é um arquivozinho pequenininho, e você pode, quando você instalar qualquer pacote de machine learning dos que são mais utilizados hoje em dia, você provavelmente estará instalando também junto essa tabela, um arquivo CSV com essa tabela aqui. Bom, então esse arquivo são várias linhas, esses valores estão em polegadas, né, obviamente, e essa tabelinha aqui são várias linhas, são várias tabelas, aliás, né, são 150 exemplos aqui. Como é que a gente classifica uma flor que a gente saiba, por exemplo, sabendo o comprimento da sépala, sabendo a largura da sépala, o comprimento da pétala, e a largura da pétala, como é que nós vamos saber se essa flor é realmente uma setosa, se ela é uma virgínica ou se ela é uma versicolor? Então lembre-se que aqui nós temos setosa, nós temos aqui versicolor, né? Versicolor, e nós temos aqui também na tabela os exemplos de virgínica. Então cada um com as suas dimensões específicas, características. Então, para isso, basta que a gente calcule a distância, como a gente fez no vídeo passado. Mas essa forma de fazer e inferir a espécie calculando a distância, nós podemos formalizar isso no algoritmo chamado algoritmo do vizinho mais próximo.
O algoritmo do vizinho mais próximo funciona da seguinte forma. Você tem um vetor, vamos chamar aqui de xnew, é uma classe desconhecida, você tem, por exemplo, o comprimento da pétala, a largura da pétala, o comprimento da sépala, a largura da sépala, mas você não sabe qual que flor é essa. Então esses dados, esses números formam um vetor cuja classe é desconhecida. A seguir você procura na tabela qual é o vetor armazenado mais próximo, com menor distância para esse vetor que você acabou de verificar. E aí você atribui ao vetor, a classe desse vetor xnew, o valor da classe que você encontrou na tabela. Então, o que você encontrou na tabela vamos chamar de xnear, que é o mais próximo. Near é vizinho mais próximo, near neighbor. Então, você atribui a xnew a mesma classe de xnear. Então, esse é o algoritmo mais simples, por isso que é chamado de classificador elementar. Aqui nós temos no nosso notebook a tabela das íris. Não necessariamente a gente precisa digitar essa tabela, porque, como eu já falei, nos pacotes de Machine Learning já tem essa tabela embutida quando você instala. Mas eu resolvi digitar assim mesmo. Então, nós copiamos lá da Wikipedia. Então, nós temos aqui uma tabela. Nós temos aqui os exemplares para a íris setosa, íris versicolor e íris virgínica. Nós temos aqui também, logicamente esses valores estão em polegadas, então nós temos as larguras da sépala, comprimento, da pétala e a classe a qual pertence esse exemplar. Então isso aqui é um exemplar, um exemplo. Isso aqui é um outro exemplo. E isso aqui é um outro exemplo. E nós temos aí 150 exemplos de dados, de exemplos de íris, né? Então, basta que a gente implemente a nossa função, né, de calcular a distância para que a gente possa ter implementado o nosso algoritmo do vizinho mais próximo. Conforme eu falei, alguns pacotes já trazem isso instalado. Então, está aqui um exemplo. Aqui nós vamos definir nossa tabela. Então, primeiro vamos executar aqui. Aqui nós temos o exemplo do pacote sklearn. O pacote sklearn ele já tem um módulo chamado datasets. Então você simplesmente importa do módulo datasets uma função chamada loadIris. Então quando você diz que uma variável qualquer é loadIris, você está carregando nessa variável a tabela com o dataset iris. Essa tabela é composta exatamente dos mesmos dados que nós colocamos ali acima. Então se nós mandarmos imprimir iris.dados, você vai ter aqui embaixo o resultado que é exatamente a nossa banca de dados íris. Então não precisava ter digitado isso aqui, mas eu digitei com um motivo, porque nós vamos ver agora. Porque nos datasets do sklearn nós temos aqui os dados são separados da classe. Então nós temos aqui os números que correspondem exatamente à largura das pétalas e da sépala, mas a classe não vem junto. Ele separa o dataset em data e em target. Então, se nós quisermos ver o target, a gente manda imprimir iris índice target. Ele volta na forma de dicionário. Está aqui o target. O 0 aqui é para a classe setosa, né? O 1 para a classe virgínica e o 2 aqui para a versicolor, como nós colocamos lá em cima. Nós colocamos tudo junto nessa tabela aqui, mas não precisávamos, poderíamos ter usado diretamente o pacote que já vem no sklearn. Aqui nós temos a nossa função de distância euclidiana. Ela nada mais faz do que receber dois vetores, representados aqui por A e B. Ela pega para cada elemento do vetor em A e seu equivalente em B. Então é isso que essa for i em j em zip AB fazem. Ela calcula a distância, que vai ser o valor da distância anterior, o d inicialmente colocado como 0, e menos j ao quadrado. Bom, depois desse loop, ele terá armazenado em D o quadrado das distâncias entre cada um das coordenadas do vetor. E a seguir retorna a raiz quadrada de D, que é exatamente a distância euclidiana. Bom, então, nossa função está aqui executada. Aqui é uma função que
que recebe um vetor qualquer, por exemplo, o vetor da Sirius, por exemplo, e pega uma tabela qualquer também e calcula a distância deste vetor para cada um dos itens da tabela. Então, para cada i na tabela, ele calcula a distância euclidiana do vetor para esse i específico. Aqui nós temos o cuidado de não incluir a classe. Então, excluindo o elemento, o último elemento do vetor, que é o nome da classe. E com isso nós calculamos uma distância e colocamos isso na matriz, que é chamada de vizinhos. E retornamos essa matriz de vizinhos. Então, nós temos aqui ferramentas para calcular a distância e para criar uma matriz de vizinhos. Aqui nós também temos uma função que pode ser útil mais para frente, que é a função maioria, que vai pesquisar num dicionário qualquer do Python, dicionário, nos itens do dicionário, vai verificar qual o atributo tem mais valores. Então, por exemplo, seja um simples dicionário aqui, A com 2 valores, E com 10 valores, B com 4, C com 5, ele retorna sempre o valor que tiver maior. Então vamos em frente. Então agora nós podemos implementar o nosso algoritmo vizinho mais próximo, NN. O NN vem da palavra nearest neighbor. Então ele recebe um vetor e uma tabela, calcula as distâncias usando a nossa função vizinhos. Então com isso ele recebe uma tabela de vizinhos, de distâncias. A seguir ele procura o valor mínimo das distâncias e guarda na posição. É a posição da tabela que contém o valor mínimo das distâncias. E a seguir retorna o elemento que está nessa posição. Assim nós calculamos o vetor mais próximo, o elemento mais próximo daquilo que nós estamos fazendo. Agora vamos fazer um teste. Nós temos aqui um exemplo que vamos tirar da base lá, teoricamente sem saber qual é a classe. Vamos chamar aqui de vetor 1. Então, o vetor 1 vai ser 4.3, 3.0, 1.1 e 0.1. Vamos chamar aqui de vetor 2, o 6.7, 3, 5, 2 e 2.3. E o vetor 3, 5.7, 2.6 e assim por diante. Então, nós temos aqui 3 exemplares retirados de algum lugar. Nós já sabemos de antemão que isso aqui é setosa, isso aqui é uma virgínica, isso aqui é uma versicolor. É uma questão de saber se nós vamos acertar ou não, o algoritmo vai acertar ou não. Então aqui nós chamamos a função NN, dentro do print aqui, passando para o vetor 1 para a tabela. Então print NN vetor 1 para a tabela. Aqui nós executamos o mesmo print aqui, passando o vetor 2 para a tabela, e aqui também a mesma coisa do vetor 3. Executamos e temos aqui o nosso resultado. Nós podíamos mudar alguma coisa aqui, né? Fazer o teste que nós quiséssemos, sei lá, de repente se o tamanho da pétala, né? Nós aumentássemos aqui para 2, sei lá, de repente aqui 2, né? Será que isso mudava alguma coisa? Mudou, né? Aliás, não mudou, ainda continua setosa porque é mais próxima. Mas se nós mudássemos isso aqui para 6, ainda lá, vamos mudando aqui os valores. Sim, agora mudou, vi só esse colo, né? Qual o problema que nós poderíamos identificar imediatamente com o nosso algoritmo do vizinho mais próximo? Então imagine que você saiu por aí medindo o peso e a altura das pessoas. Então você encontra uma pessoa baixinha, pesa menos de 50 quilos, que foi com 1,27 m. Você marcou esse ponto aqui. Você pegou outras pessoas que pesam também em torno de 50 quilos, mas que tem 1,55 m, 60 e foi subindo aqui. Pegou pessoas com 1,60 m e foi marcando aqui e distinguiu, fez uma distinção entre os verdes, que são mulheres, e os azuis, que são os homens. Então aqui você mediu várias mulheres, colocou nesse gráfico o peso versus a altura dela, e aqui você mediu vários homens e colocou o peso e a altura delas. Esse gráfico aqui é o nosso famoso diagrama de dispersão. Então nós temos aqui um gráfico de dispersão. Bom, então nós temos aqui, ou scatterplot, como que é, né? Scatterplot.
Então nós estamos analisando sempre uma variável, né? Muitas vezes em função de outra. Aí nós observamos aqui que há uma certa correlação positiva. Nós podíamos até mesmo tentar fazer algum tipo de regressão. Mas nesse caso aqui eu não estou interessado em regressão, estou interessado em classificação. Eu tenho um indivíduo que está representado aqui por essa figura vermelha. Então imagine que você tem um indivíduo, e esse indivíduo, você quer identificar se ele é homem ou mulher pelos dados que você recebeu, porque você não tendo contato com ele, você não sabe se ele é homem ou se ele é mulher. Então imagine que hoje também está difícil, às vezes, distinguir uma coisa da outra. Então você quer saber, quer ter uma ideia, imagina, né, quer saber se esse indivíduo vermelho é homem ou mulher. Então um dos algoritmos que a gente pode utilizar é o algoritmo do vizinho mais próximo. Mas observe bem, para esse caso específico aqui, nós temos um problema. Esse caso específico aqui, esse vermelho aqui, ele está mais para azul, que tem muitos azuis próximos deles. Mas o vizinho, existe um vizinho específico mais próximo dele, que é verde. Então, apesar dele estar mais para uma altura compatível com a altura de um homem e o peso de um homem, o vizinho mais próximo dele é uma mulher. Existe uma mulher alta e pesada, que está bem próxima dos valores dele, e aí por esse classificador aqui, usando o vizinho mais próximo, nós diríamos que se trata de uma mulher. O que acontece na realidade é que a lógica nos diz que, como ele está no meio de muitos homens, mais homens do que de mulheres, né, como se fosse assim, as mulheres estão mais para essa faixa aqui, então ele está mais centralizado entre os homens do que entre as mulheres. Isso nos leva a crer que a lógica nos diria que se trata mais de um homem, não há uma maior probabilidade, diríamos assim, de ser um homem e não de ser uma mulher. Então esse é um erro que o algoritmo do vizinho mais próximo pode nos induzir. Ele pode nos induzir o efeito de um vizinho mais próximo, somente um vizinho mais próximo. E aí nós precisamos de uma solução para esse problema. A solução para esse problema é usar um outro algoritmo, chamado o KNN, ou K vizinhos mais próximos. Então, ao invés de usarmos apenas um vizinho, nós vamos usar o valor K, um valor inteiro. Vamos chamar assim, vamos dizer que ele seja um número ímpar para evitar empate, né? Então nós vamos, em alguns casos, se o número de classes também for ímpar, nós podemos ter empate também. Então nós temos que tentar encontrar um K de tal forma que não haja empates. Se são só duas classes, ou seja, o número de classes for par, vamos colocar um K ímpar para evitar empates, né? Então vamos tentar encontrar um K, um número qualquer que seja um número inteiro e que evite empates. Então o padrão é classificado como de acordo com a maioria dos vizinhos. Então esse é o K vizinhos mais próximo. Vamos ver aqui como é que é o algoritmo. Então nós temos todos os exemplos na tabela. Nós temos o xNil, que é o vetor desconhecido, que nós não sabemos. Nós vamos encontrar os K vetores mais próximos de xNil na tabela. E vamos atribuir a xNil à classe que pertence à maioria dos vetores encontrados. Então a classe de xNil será o CK. Se a classificação for correta, a partir das próximas etapas, dos próximos cálculos, o xNil já estará dentro da tabela que será usada como exemplos. Então, quando nós calculamos um exemplo e detectamos que é verdadeiro, nós colocamos ele imediatamente na tabela para novos casos. Então, a nossa base de exemplos vai sendo atualizada. Então, vamos ver aqui a implementação do KNN. Qual seria a diferença do KNN para o NN que nós já fizemos? Basicamente, nós vamos ter que contar um certo número de vizinhos qual a classe que obtém maioria. Como é que nós fazemos isso? Uma forma muito simples de fazer isso imagine que a tabela não seja muito grande, então você ordena a tabela. Essa função sort do Python vai nos ajudar nesse aspecto. Ele vai ordenar a nossa tabela, né, recebendo diríamos assim, o vetor, né, cada um dos vetores.
da tabela e vai calcular a distância euclidiana de cada um desses elementos da tabela, excluindo, obviamente, a classe, para o vetor dado. Então, essa forma aqui do sorted, que é padrão para o Python, ela recebe uma função lambda, que é exatamente a tupla que ela vai ordenar, né? Vai calcular a distância para o vetor. Então, calcula a distância para o vetor e ordena toda a tabela, colocando em tab 2. Então, tab 2 é a nossa tabela ordenada pelas distâncias. Então, se eu tenho um vetor e eu tenho uma tabela, a tab 2 será aquela tabela ordenada pelas distâncias de todos os elementos a esse vetor. Então, nós recebemos também nessa função o k, que vai ser o nosso k do knn, né? Bom, aí eu crio um dicionário chamado classes e vou contar, né, em k, que é o número de vizinhos que nós queremos. Nós queremos só 5 vizinhos, 10 vizinhos, alguns vizinhos. Nós vamos contar 5 primeiros vizinhos, por exemplo. E vamos verificar qual é a classe desses vizinhos. E para cada um desses vizinhos, nós vamos dizer que a classe da maioria daqueles vizinhos, nós vamos somar, né, na realidade. Nós vamos pegar o dicionário classes para aquela tabela 2, índice J, que é o elemento. Nós vamos somar de 1 se ele já foi contabilizado, e nós vamos colocar 1 se ele ainda não foi contabilizado. Então, se ele não foi contabilizado, a gente coloca aquela classe, a primeira classe, para aquele elemento da tabela 2. Se não for, ela é somada mais 1. E aí a gente retorna aquela função maioria que a gente viu lá no começo do vídeo. Ela vai no dicionário classes, calcula a maioria e retorna simplesmente a maioria. Então essa aqui é uma forma simples, é uma das múltiplas formas de implementar, uma forma pequena de implementar o knn. Né? Foi essa que eu fiz aqui, mas para ficar simples e pequena, mas você fica à vontade para implementar do jeito que você quiser. Então vamos agora testar. Vamos testar uma cetosa, uma virgínica e uma versicola. E vamos verificar que deu certo, né? Ele testou a cetosa e a resposta foi cetosa. Ele testou a virgínica e a resposta foi virgínica. Ele testou a versicola e a resposta foi versicola. Então, com isso, nós temos um passo adiante com relação ao NN usando o KNN. Nos resta saber agora quais são as vantagens do KNN em relação, por exemplo, ao NN. Então, nós temos aqui a simplicidade de implementação. Vocês viram que em poucas linhas de código nós implementamos o KNN. É ideal para tabelas pequenas ou médias, obviamente. Dá para perceber que para tabelas grandes ele fica muito lento, o computador fica lento para fazer tanto cálculo, né? Ele não requer treinamento, então que negócio é esse de treinamento a gente vai ver nos próximos vídeos. Agora, quais são as desvantagens, né? Então ele tem um alto custo computacional para tabelas grandes, e essa constante K aqui, tentativa e erro, né? Nós fazemos isso na constante K. Bom, será que existe alguma forma de evitar esse alto custo computacional? Nós vimos aqui o alto custo computacional. Será que tinha como a gente melhorar isso aqui? Para melhorar isso aí, nós temos uma solução, que é usar um outro algoritmo, dessa feita chamada distância mínima ao centroide. O centroide aqui tem um acento. Distância mínima ao centroide. Então o que significa isso? Significa que ao invés de eu fazer milhares de cálculos cada vez que eu receber um vetor, então eu recebo um vetor. Se minha tabela tem 150 exemplares, como é o caso das íris, eu tenho que fazer 150 cálculos vezes o número de atributos de cada vetor. Então, vamos supor que são 4 atributos: o SP, o LP, o LS e o WS. Então, nós temos aí 4 elementos que vão ser calculados. Então, nós temos 150 vezes 4, que dá 600 cálculos. 600 cálculos para cada vetor que eu quiser calcular usando a tabela das íris. Se for maior, se for 1000, então nós temos aí o número pode explodir, né? Então, para evitar que eu tenha que fazer muitos cálculos, eu posso utilizar uma coisa chamada centroide. Então, ao invés de eu ter uma tabela com 150 elementos, cada classe vai passar a ter um único vetor, que é o representante.
Esse representante é o que também nós chamamos de centroide. É o centroide da classe. Então o treinamento, que nós falamos agora há pouco, neste caso aqui será simplesmente criar um modelo que será utilizado para verificação das distâncias. Criar um modelo, nesse caso, significa simplesmente calcular a média de todos os elementos para definir um centroide para cada classe. Então, cada classe terá o seu centroide. Não será mais necessário armazenar os exemplos, a não ser a primeira vez quando você ainda está calculando os centroides. Depois que você calcula os centroides, basta que você deixe os centroides na memória. Então, só resta na memória os centroides. Os outros elementos podem ser apagados da memória, não precisa mais deles. O centroide, conforme já disse aqui, é o vetor médio, ou a média dos atributos do vetor, a média dos exemplos da classe. O centroide é efetivamente o representante da sua classe. Então, com isso aqui, nós calculamos o vetor centroide. Nós temos aqui a nossa função que calcula o centroide. Ela é muito simples, ela simplesmente ela cria uma lista de classes a partir da tabela, extraindo o último elemento de cada um dos vetores da tabela. Então, o i índice menos 1 para cada i na tabela, para cada elemento na tabela. Então, está aqui as classes. Criamos uma matriz de centroides, que é uma matriz inicialmente vazia, mas que vai conter os centroides que podem ser usados para realizar as inferências depois. Então, para cada valor nas classes, para cada uma das classes que nós retiramos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar um CT, que é uma lista de zeros que é do mesmo comprimento do vetor. Então, se o vetor tem 4 elementos, nós temos 4 zeros, que é para poder fazer o quê? Para poder calcular a soma de todos os atributos e ir colocando no CT. Então, para cada elemento na tabela, se esse elemento for igual à classe que nós estamos calculando aqui, nós vamos incrementar o n, vamos calcular a soma de todos os atributos e vamos dividir depois que tudo estiver feito, fora desse laço aqui, já terminamos esse laço, vamos começar esse outro laço aqui, simplesmente para dividir por n para obter a média. Então todos os elementos são somados aqui, e a seguir nós calculamos a média. E pegamos esse elemento e dizemos que a classe dele é essa aqui. Bom, então, depois que nós temos isso aqui definido, o CT calculadinho, a gente adiciona esse CD aos centroides. Pronto, calculamos um centroide e adicionamos. Então fazemos isso para todas as classes. Então, para as cetosas, vai ter um centroide para as cetosas. Para a versicola, vai ter um centroide para as versicolas. Para a virgínica, vai ter um centroide para as virgínicas. E assim por diante. Bom, depois que a gente tem essa função definida, a gente pode testar. Então, testando aqui o vetor 1 que a gente já conhece, que é uma cetosa, testando o vetor 2 que a gente já conhece, testando o vetor 3 que a gente já conhece, e aí a gente tem as respostas que foram corretas. Então, o vetor 1 que era cetosa, deu cetosa, o vetor 2 que era virgínica, deu virgínica, o vetor 2 que era versicola, deu versicola. Nós podemos também calcular os valores dos centroides. Quais são os valores? Então, vamos imprimir aqui. Está aqui os três. O valor dos centroides para a cetosa, está aqui, a versicola, perdão. Está aqui os valores em polegadas para a íris versicola. Nós temos aqui os valores para a íris virgínica e os valores para a íris cetosa. Então, com isso, nós vimos mais um algoritmo elementar. Então, nós vimos 3 algoritmos elementares, 3 classificadores elementares chamados de NN, KNN e DMC. NN, vizinho mais próximo, KNN, K vizinhos mais próximos, DMC, distância mínima ao centroide. Então é isso aí. Aguardo vocês aqui na próxima.